Olá, taurinos e taurinas, eu sou o PV e esse é o Tarô das Estações. Vamos lá para mais uma leitura para vocês? Hoje a gente vai fazer uma tiragem clássica de passado, presente e futuro. Claro que o futuro aqui não é determinista, fatalista, são ali possibilidades, potencialidades, né? Então, em leitura geral, como sempre, não vai ressoar para todo mundo, você sempre pegue e adapte para a sua realidade, tá bom? Mas vamos lá. Eita, já virou aqui o passado. Vemos aqui com o passado com o eremita. O passado já queria chegar logo. Não sei, pode ser loucura da minha cabeça, tá? Mas me veio isso na mente. É como se... Me veio muito simbólico, tá? É como se o passado me veio... Claramente essa frase na cabeça. O passado ainda é presente. Pode ser maluquice da minha cabeça? Pode ser, mas me veio muito forte isso, assim. Para algumas pessoas, o passado ainda não acabou. Tem gente revivendo o passado em demasia, tá? Curioso isso. Mas vamos ver aqui o que seria o seu presente, de fato. Carta do Mago. Presente. Uma carta de ação. Mas não tô sentindo que é isso pra muita gente não, tá? Futuro. Roda da Fortuna. O jogo vai virar aí, tá? Vamos lá. Passado veio com eremita aqui. Carta de solitude, introspecção. No passado, né, pro signo anterior, que foi Áries, veio a sacerdotisa, né? Tem uma similaridade ali. Mas aqui pra vocês, Touro, com o eremita, me traz uma noção de houve um período, e aí eu não consigo nem dizer que foi só solitude, tá? Porque solitude é positivo, né? Assim, de solidão mesmo. Algumas pessoas, algum grupo aí, se sentindo só, se sentindo preterido, se sentindo julgado, sabe, como traído de alguma forma, e entenda a traição no sentido mais amplo da palavra, tá? Trair a confiança. Como se tivesse sido deixado de lado, né? Por alguém, por algum grupo, por algum espaço. Me vem muito essa ideia de solidão, tá? E aí acho que até faz sentido eu ter intuído, de certa forma, a ideia de que para alguns de vocês o passado ainda é presente. Vocês ainda estão se sentindo assim, alguma coisa aconteceu e tá reverberando, e alguma coisa que não precisa ser tão longo, tá? Mas para alguns de vocês me parece que é uma coisa que já... Longo assim, é relativo, né? Muito subjetivo dizer que é longo, né? Mas assim, mais de ano, tá? Mais de ano. Alguma coisa aconteceu há mais de um ano aí pra vocês e aquilo ainda tá reverberando e não tá deixando vocês caminharem, né? Me vem muito isso na cabeça, assim. Para uma outra parcela pode ter tido ali um período de escolha, de solitude, né, de introspecção, de estudo talvez, mas não posso deixar de dizer que na verdade o que está mais martelando na minha cabeça é essas pessoas que se sentiram preteridas, sabe? Deixadas de lado, uma certa solidão, assim. Acho que é isso, assim. E aí, com a carta do presente vindo aqui, com o primeiro arcano, de fato, né? O louco é o 0, né? E aí o 1 é o mago. É como se me... E assim, tem a roda da fortuna ali no futuro, tá? É como se me dissesse que a gente tem o 9 e o 10, né? A gente tem o 9 no passado, o eremita, o 10 no futuro. Nossa, é legal isso, hein? Tá dizendo que a gente vai caminhar. A gente consegue caminhar. E o que tem entre eles dois? O mago. Porque eu não falei que a carta é uma carta de ação? O mago, né? Perdão, é uma carta de ação. É uma carta de vamos transformar, ou melhor, vamos materializar aquilo que está na nossa mente aqui no mundo. Vamos fazer alguma coisa, dar o primeiro passo. Então, assim, posso estar falando com pessoas que estão se sentindo tão sozinhas, tão desgastadas, tão sofridas, por assim dizer, mas é como se o mago estivesse falando aqui, olha, mas agora, no seu hoje, naquilo que é possível para você agora, a gente pode dar o primeiro passo, sabe? E aí não posso... Esses dias eu tava... Pra quem não sabe, eu sou voluntário, né? Num centro espírita e tal. Eu evangelizo jovens. Aqui eu sempre vou contando uma coisa, né? Pra vocês. E aí eu tava preparando algumas reflexões pra a semana seguinte, né? E aí tem uma música que eu gosto muito, que eu queria muito usar com os jovens, que se chama Get Out of Bed, né? Saia da cama, assim, por assim dizer, né? E é uma música que fala sobre a gente às vezes estar passando por um momento difícil, né, de tristeza, né, de estar não conseguindo, né, necessariamente
fazer as coisas que a gente gostaria, né? E que às vezes a gente precisa sair da cama, né? E que tudo que a gente quer é continuar na cama, ficar ali na nossa reclusão, ficar ali quietinho, longe dos perigos noturnos, por assim dizer. E talvez aquilo que a gente possa fazer hoje não seja levantar da cama, fazer o café e sair, ir pro trabalho e fazer aquilo, isso, e um monte de coisa. Mas talvez o passo primordial sempre vai ser o primeiro, né? E aí seja, me veio essa música na cabeça de novo, né? Seja, saia da cama, sabe? Consiga levantar. E é claro que eu não tô falando literalmente a cama. Eu estou falando num sentido simbólico, né? Pode ser a cama, né? Se onde vocês estiverem passando por um momento difícil desses. Mas dê o primeiro passo, sabe? Dê o primeiro passo pra mudança. É ele que vai permitir. Não adianta a gente pensar lá no futuro, no 10º passo, se a gente quiser ficar aqui com a numerologia dos arcanos, se a gente não deu o primeiro. Porque o 10 vai ser só uma idealização. É a idealização do mago. E aí o mago ele pode ter toda uma idealização perfeita na cabeça dele. Do que ele quer, do que ele pode, do que ele alcança. Mas se ele nunca der o primeiro passo, aquilo só vai ser uma ideia. Uma excelente ideia. Mas que se não se materializa, se não se torna possível no mundo, é só uma ideia. E não vai ter tanto impacto na vida real, né? Como um todo, assim. Então, assim, você tem a possibilidade, tá? Você tem os recursos internos para poder sair desse lugar aqui, desse deserto, talvez, que você esteja se encontrando, sabe? De desilusão, de dúvidas. Porque se o eremita, ele vai falar muito sobre o arquétipo da sabedoria, só que aqui me tá vindo muito mais o lado sombra dele, né? Se a sabedoria é o arquétipo luz, o que seria o sombra seria a dúvida, seria a ignorância no sentido do desconhecimento, o medo de encarar a realidade como ela é, o medo de tomar posse daquela verdade e agir de acordo com ela, assim como o mago está falando aqui pra você, sabe, no seu presente. E aí, assim, a gente chega aqui na roda da fortuna, e lembra que eu falei, né? É o 10º. Não adianta a gente pensar no 10º passo se a gente não deu o primeiro, né? E aqui a roda da fortuna falando, olha, essa roda vai girar. Essa roda vai girar. Claro que assim, a vida o tempo inteiro tá em movimento, constante. Só que a gente também precisa... vamos lá. Eu acredito muito na vida como ideia. Eu acredito muito na espiritualidade. Tenho uma criança espiritualista. Então eu acredito que a vida como um todo, ou como você queira chamar, ela tá agindo ao nosso favor o tempo inteiro. Tá trazendo oportunidades, situações. Só que existe uma parcela de responsabilidade que é nossa, que a gente não tem como colocar na conta da vida, do universo, dos espíritos, de Jesus, dos santos, dos orixás. Não. Eles já estão, todos esses seres já estão fazendo a parte deles. O que a gente está fazendo? Que passo que a gente está dando aqui? Que passo a gente quer dar, sabe? E aí a roda da fortuna sempre me traz uma energia de vida, sabe? A vida trazendo oportunidade pra você. Por isso que eu falo que essa roda vai girar. Você vai sair do 9 para encontrar o 10. Mas para isso, você precisa fazer aqui o movimento do 1, sabe? O movimento do mago. Eu nunca falei tanto de número aqui nessas leituras. Mas é porque tem uma coerência pra mim aqui. E a Roda da Fortuna é uma carta de oportunidades, de surpresas, de coisas inesperadas acontecendo. De você estar em cima, você vai pra baixo, você tá embaixo, você vai pra cima. Então assim, se você tá se encontrando nesse lugar mais pra dentro, a Roda da Fortuna tá falando, olha, há a possibilidade de vir pra fora, pro mundo, pra vida, pra conquista, pra surpresas. Caramba, sabe o que é você poder se permitir se surpreender com a vida? Não encarar ela como um jogo dado, como uma situação que já está feita. Não, é no sentido de assim, eu abro espaço para o mistério, eu abro espaço para a vida, eu abro espaço para que as surpresas, até me enrola assim, né, que eu vou falando, mas eu abro espaço para que surpresas positivas me visitem, sabe? Até coloca aí, vamos lá, fazer essa brincadeira de afirmação assim, eu abro espaço para o mistério, eu abro espaço para a vida, eu abro espaço para que a espiritualidade, ou como você chame, me surpreenda positivamente, sabe? E esse deserto mude, né? Não porque ele mudou no estalar de dedos, mas porque eu caminhei. Porque eu dei passos e mostrei para esses seres e para a vida de que eu estou disposto a sair daqui, né? Se eu conseguir, nesse caso, né? Claro que isso, estou me conectando aqui com alguns grupos que podem estar passando por questões clínicas, patológicas, de algum tipo de transtorno, depressão e tal. E de depressão entendo, tá? Porque o tarólogo também tem. Mas digo no sentido, e nesses casos, não estou dizendo que a pílula mágica vai cair do céu. Não. Procure ajuda profissional, terapêutica, de pessoas especializadas nisso, né? Porque aí isso pode ser o suporte que você precisa para dar esse passo, tá? Mas se não for esse caso,
se abra, faça movimentos para se abrir para isso, assim. Acho que é isso pra vocês, Touro. Adorei essa leitura aqui. Até me empolguei, né? Quem fica vendo os meus vídeos vê que o meu humor, a minha forma de falar vai mudando em cada um, né? Porque é meio que a energia que eu tô me conectando nesse momento. Mas espero que tenha feito sentido pra vocês. Deixa aqui se vocês gostaram dessa nova aqui, né? Porque é uma tiragem das mais antigas, passado, presente e futuro no tarô. Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê nos próximos vídeos, tá bom? Um grande beijo. Tchau, tchau.